tudo bem? Eu sou Elis Rebouças, para quem não me conhece, e estou aqui para falar um pouquinho dessas belezuras aqui. Esse bolo ainda não está completo e eu vou completar com vocês, tá bom? Bem, a pergunta que não quer calar. Elis, você parou de fazer bolos de verdade? Não, eu só parei de fazer bolos desse tamanho de verdade. Só isso. Mas continuo fazendo os bolos menores e os bolos para Copa. Elis, é mais vantagem você fazer bolos assim? Sim. Eu quero contar a história desse bolo aqui. Esse bolo me acompanha há quase 4 anos. Ele vai fazer 4 anos agora em março. Então, há quase 4 anos. Vamos dizer que é um velhinho, né? Na nossa vida. E ele está aqui, firme e forte, branquinho, bonitinho, do jeito que vocês estão vendo. Ele está aqui incompleto, porque eu vou completar ele junto com vocês. E o que é que acontece? Ele estava com as cores de flores todas rosas, e eu modifiquei porque a cliente quer flores brancas com folhagem e vai ter outro tipo de flores que não venha a ser só rosas, né? Eu trabalho com flores branca, né? E quando eu trabalho com as flores branca, eu misturo as outras flores também. Porque dentro da nossa botânica, né? Na natureza, o caule da folha, ele é verde. E eu sempre tento falar para as noivas que o bolo precisa um pouco de verde. Claro que eu tenho algumas que querem um bolo todo branco e a gente coloca até um lírio todo branco, que não é correto. Mas a gente acaba deixando todo branco. Mas quando a cliente nos ouve e realmente ela entende que o caule precisa ser verde, toda a parte interna da flor, ela não é branca, ela permite e aí a gente brinca com isso aí, tá bom? Então, assim, o que eu quero falar sobre esse cidadão. Esse cidadão aqui, que vai fazer 4 aninhos, continua branco, lindo, maravilhoso e limpo. Vocês percebem que ele é bem alvinho, ele não tem nenhum tipo de defeito nele, no sentido de rachou, quebrou, modificou, não. A gente trabalhou com ele de uma forma que ele vai ficar assim enquanto eu quiser ter ele. Ah, Elis, esse bolo, ele já te deu muito lucro? Conto ou não conto? Sim, gente, esse bolo, ele é muito lucrativo para mim, ele é um bolo grande e ele é muito lucrativo. Por quê? Porque eu já mudei, já modifiquei ele inúmeras vezes. Ele já foi todo branco, ele já foi verde com branco, vai voltar a ser verde com branco. Ele já foi amarelo com laranja, ele já foi tons pastéis, ele já foi tantas cores que eu nem consigo me lembrar. E eu modifico toda a estrutura dele de flores e o brasão. Esse brasão aqui eu acabei de fazer, ele ainda tá molinho. E eu vou pintar ele de dourado, porque o bolo dela vai ter um detalhe dourado, né? Então, vocês vão ver ele depois, a foto dele lindo, maravilhoso, já pronto. Mas o que eu quero falar com vocês não é só sobre a durabilidade desse bolo, que é incrível, né? Mas o que eu quero falar para vocês é também sobre o bolo de verdade. Eu deixei de fazer bolo de verdade? Não. Eu convenço meu cliente a receber o bolo para a Copa. Hoje é muito mais fácil você convencer seu cliente com bolo para a Copa. Dizer a ele, olha, você vai ter um bolo que o garçom vai sair de lá todo bonitinho, cortadinho, tudo nos seus mínimos detalhes. E você vai receber esse bolo, os seus convidados vão receber uma fatia linda. Agora você imagine, né, como era antes, quando eu fazia um bolo desse tamanho e colocava 2 ou 3 ou mais andares de bolo de verdade. Como era o corte? O garçom vinha de lá, cortava o bolo ali na mesa mesmo, porque às vezes fica inviável levar esse bolo lá para a Copa, porque esse bolo ele é grande o suficiente que não dá para ser colocado dentro
da copa. Às vezes a copa do buffet é muito pequena, então não tem como colocar um bolo desse tamanho. Então ele vai para a mesa cortar. Quando ele está cortando esse bolo, aparece 1, 2, 3 que gostou do bolo e volta com o pratinho, gostou do bolo e volta com o pratinho. E esse garçom, ele não consegue sair dali. Fora que a mesa começa a bagunçar, uma sujeira, tudo isso. Então, o nosso cliente, ele quer estética também. Então, por esse motivo, um dos motivos que eu resolvi adaptar, porque muitos clientes que pediam para mim porque queria estética. Mas aí, eu fazia o bolo fake em pasta americana, entregava para o cliente. Quando esse bolo retornava, a gente desmontava, porque a pasta americana mela e tal, e acaba sendo aquela sujeira toda, e você não conseguia relocar. Surgiu então a ideia dos testes dos bolos fake em porcelana fria. Esses testes foram feitos, eu fiz teste com bolos aí que há 5 anos atrás, deixei ele lá, não aluguei, eu queria ver se ia ficar amarelo. Inúmeras vezes eu tive bolo que ficou amarelo, eu tive bolo que com um mês ele começou a rachar, e aí eu fui adaptando, fazendo teste, até chegar a um bolo que eu consiga lucrar muito e trabalhando uma única vez. É trabalhoso? É, primeira vez que você faz. O trabalho que eu tive com esse bolo só foi a primeira vez. O que foi a primeira vez? Eu cobri, deixei secar, porque precisa desse período de secagem. Depois da secagem, eu fiz todo o acabamento, que é esse acabamento aqui, que é em bico de confeitar. Esperei secar, demorou mais uns 2 dias. E assim eu fui compondo ele. Beleza, terminei de fazer essa estrutura toda desse bolo. E ele vai fazer 4 anos. Nesses 4 anos, eu só faço modificações nas flores. Essa modificação é muito rápida, muito fácil. Claro, você tem que observar se por acaso bateu em algum lugar e saiu algum pedacinho de renda. Você vai lá e consegue consertar. Você não vai mandar para o cliente sem limpar, apesar de que os nossos bolos ficam todos embaladinhos. Mas pode ocorrer a questão de alguma poeira, caiu e tal, e você consegue higienizar esse bolo. E ele vai continuar desse jeito aqui, ó, do jeitinho que tá aqui. Então, é lucrativo, é durável, e não tem por que você não conseguir convencer seu cliente a fazer isso, tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho dessas flores aqui. O que está acontecendo? As nossas flores também são em porcelana fria. E essas mesmas flores eu também utilizo nos meus bolos de verdade. Aqueles bolos imensos que vocês viam por aí, todo de verdade. Ou até nos meus bolos menores, eu utilizo as flores em porcelana fria. Qual a diferença do de açúcar e da de porcelana fria? A de açúcar, se chover, se o tempo estiver úmido, você perde com facilidade. Apesar de que tem várias massas aí que consegue ser durável. Mas ela não tem o que a gente tem. Essa pétala aqui foi feita com a porcelana fria e ela é maleável. Se eu fizer isso aqui em qualquer material de açúcar, vai quebrar. E quando eu faço uma cascata, que tem que estar uma pétala grudadinha na outra, pior ainda. Aí é que a gente não tem paz mesmo, né? Elis, qual a diferença de usar a de porcelana fria e a de açúcar? O que é que a gente usa na porcelana fria? A gente usa o arame, que é o mesmo arame que a gente usa para o de açúcar. Não tem diferença. A gente usa a fita floral, que é a mesma fita que a gente usa na de açúcar. Na hora de colocar lá, né, no bolo, introduzir no bolo, normalmente vocês colocam um canudinho para proteger o contato com o bolo. A mesma coisa. Você não vai comer
a flor de porcelana fria. Também não vai comer de açúcar. A diferença é que essa de porcelana fria você pode colocar lá no contrato. Senhor cliente, você tem que devolver as flores. E eles devolvem. Tá suja de bolo, a gente consegue higienizar e reutilizar. E a de açúcar não consegue fazer isso. Mesmo que volte, você não consegue higienizar, porque a partir do momento que você vai passar um pano úmido, um álcool, alguma coisa para poder limpar aquela parte que ficou em açúcar, claro que ela vai danificar, tá bom? Então vamos lá. Esse bolo está mudando. A cliente pediu flores brancas com os detalhes verdes. E o que foi que eu fiz? Eu vou utilizar no bolo dela também, ó, cala, vou utilizar lírios e vou utilizar tulipas e outras flores mais aqui. Tenho também folhagem, tenho frutinhas, tudo isso para compor o bolo. E o que é que eu faço primeiro? Primeiro, eu faço todo o preenchimento com as rosas. Só que fica, ó, vagozinho, ó. Fica feio se você não coloca as flores para preencher. Então, aqui nós vamos começar. Eu vou colocar aqui, né, a tulipa. Ela já me dá, ó, ela já preencheu um buraquinho que tinha aqui. E aqui eu vou colocar também a frutinha, que também já deu um preenchimento. Nós vamos fazer isso, ó, olha só como vai mudando. Então, não fique pensando que só as rosas é que vai preencher seu bolo. Muitas vezes não. E o ideal é que quando vocês façam flores maiores. Ai, caiu. E flores menores. Se essa queda aqui acontecesse em um bolo, em uma flor de açúcar, já era. Normalmente, ela estaria quebrada. E se essa flor que caísse e fosse para um bolo de verdade? Nossa, prático, higienizava e colocava-se no bolo. Né? Como nós estamos trabalhando com bolo fake, ninguém vai comer, não tem problema. Quando nós trabalhamos com a cala, a gente tenta trabalhar com ela de uma forma que ela fique com queda. Então, ela dá uma caída em algum lugar, ou ela fica em pé, desse jeito aqui, ó. Assim. Então, você vai formando um conjunto de flores que não é só rosas. Olha essa folhagem, olha que bonitinha. Essa folhagem, ela vira meio que uma florzinha. Então, ó, em algum cantinho aqui que está aberto, eu vou colocar ela e vou deixar ela desse jeito aqui, ó, como se fosse uma florzinha. Então, existem várias formas de você fazer o seu preenchimento. Então, tem que aprender a colocar as flores na composição certa. Olha só. Ó, você vê que vai ter momento aqui que eu tiro algumas rosas. Por que eu tiro algumas rosas? Porque eu percebo que tem bastante rosa. Vou tirar uma aqui para vocês poderem ver. Aí, vamos tirar aqui. Eu tiro uma rosa, coloco ela embaixo. Tá vendo? Só para poder conseguir colocar mais flores que vai compor meu bolo. Então, aí eu tenho folhagem grande também, aquela folhagem que vai precisar ficar para cima. Esse bolo inteiro, ele vai ser, a parte de baixo também tem flores. E nessa base também a gente vai precisar preencher. Então, vamos preencher todo ele. Aqui. A zoadinha, o isopor é certo. Olha, eu tenho também, ó, para preencher, ó, amor perfeito.
que é uma florzinha que quase ninguém dá. Olha como já muda. Quase ninguém dá tanto valor a ela, mas ela é muito importante na hora do preenchimento. Então, tem amor perfeito. Ó, vou botar mais um amor perfeito aqui. Amor perfeito. De novo, a nossa folhinha que vira uma flor. É só a posição que você coloca. Mais tulipa. Isso tudo eu coloco aonde tem espaço. Eu não quero que fique com buraco. O cliente não pode ver lá um buraco no bolo. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Folhinhas caídas. Folhinhas caídas. Mais tulipa aberta. É outra flor que eu gosto bastante para preencher. É a tulipa aberta. Se você faz com os tons, temos também orquídea. Eu não falei a vocês sobre o branco? A orquídea, ela tem um miolinho amarelo. Então, vocês precisam conversar isso com seu cliente. Olha, você quer um bolo todo branco, mas você me pediu orquídea. A partir do momento que eu faço a orquídea toda branca, ela deixa de ser orquídea. Ela vai ser uma flor fantasia. A partir do momento que eu faço um lírio todo branco, ela deixa de ser lírio. Ele vai ser um lírio fantasia. Você quer isso? Você quer que tenha, que venha a ser desse jeito? Ótimo. Se o cliente concordar com você e falar assim, beleza, coloca aí pra mim um pouco mais de flores, né? E toda branca, maravilha. Mas se o cliente fala assim, poxa, realmente, o lírio é assim, a orquídea é assim, quem tem que conversar com o cliente é você. Então, o cliente vai se alertar. Poxa, como é que eu quero uma orquídea se não existe na natureza ela completamente branca? Ela tem um caule verde, ela tem alguma coisa amarelinha, algum detalhezinho ela tem. Quando você passa para o seu cliente o que você conhece, ele começa a te dar credibilidade. Então, aí é a hora que você vai trabalhar nos seus... Então, nós vamos começar, né, a arrumar, eu arrumei o bolo aqui para que vocês possam perceber que eu faço frutinhas engalhadas e faço frutinhas em ramo, assim como eu faço as folhagens também assim. Como é isso, Elis? Só vou dar uma explicação aqui bem rápida. Deixa eu pegar aqui para que vocês possam ver. Pronto. A frutinha, tipo um buquezinho, é assim desse jeito. Essas daqui serve para você, ó, preencher o buraco que tá entre as rosas. Já a frutinha engalhadinha assim, qualquer uma, qualquer cor, ela serve para dar movimento ao seu arranjo. Ela vai deixar ele com queda, né? Com o movimento, aquela queda, aqueles arranjos lindos que a gente vê sempre nos bolos. E é para isso que serve. Então aqui eu já estou preenchendo essa parte de cima. E essa parte de cima, ela tem que ter altura. Ela tem que ter volume. Então essas flores aqui, eu coloco flores que tenha, ó, deixa eu tirar aqui para que vocês vejam. Olha só, olha que lindo tá esse cabinho aqui, tá vendo? Eu coloco flores assim. Isso tanto para o bolo de verdade quanto para o bolo fake. Elis, eu quero saber como é que eu, que sou só artesã, vou dar para o meu cliente um bolo de verdade, né? Um bolo de copa, um bolo de corte, seja lá como chama lá na sua cidade. É tão prático, eu vou ensinar vocês da cozinha da minha casa, não vou nem ensinar aqui do ateliê, porque vocês vão dizer, ah, você tem estrutura, tem uma mesa grande, tem um local.
tem batedeiras especializadas para isso, não precisa. O que você não pode fazer hoje é perder cliente, né? No sentido de, o meu cliente quer um bolo fake, mas ele só vai fechar comigo se eu fizer o bolo de verdade. E aí, você vai perder esse cliente? De jeito nenhum. Você tem que aprender uma massa prática, um recheio prático, uma forma prática de se trabalhar. Você não vai gastar dinheiro investindo em uma cozinha industrial, porque o seu foco são os bolos fake, mas eu também não vou perder meu cliente por conta disso. Então, você vai sim aprender a fazer, eu vou ensinar vocês a fazerem bolo de corte com várias coberturas, assim ó, como também a gente trabalha com um bolo de fake com várias coberturas. Ele pode ser com pasta americana, ele pode ser com a porcelana fria, ele pode ser com várias coisas. Então, tem quem trabalhe também com a massa corrida. E eu vou ensinar também a trabalhar com a massa corrida de uma forma diferente, que não tem problema de rachadura, não tem problema de ficar craquelando, né? Eu já tive várias meninas que vieram até mim e disseram, Elis, a minha massa corrida racha mesmo, mas tudo tem uma solução, né? Então vocês estão vendo aqui que eu preenchi toda essa estrutura, dei caimento a esse bolo, né, a essas flores, fazendo com que ela tenha movimento, né, na estrutura dela. Então aqui, ó, coloquei aqui e eu tenho que ter esse movimento. Eu tenho que, não posso ficar com flores estáticas em um local só. Então ela tem que ter movimento. Então todo esse movimento vocês vão aprendendo. Então o que é de caimento, a frutinha de caimento, ela sempre cai e a gente procura flores para preencher. Elis, posso continuar preenchendo com rosas? Pode. Se o cliente quiser só rosas, vamos lá? O cliente resolveu querer só rosas, ele não quer nenhum tipo de flores. O que é que você vai fazer para preencher esse bolo? Rosas grandes, rosas médias, rosas pequenas. As rosas grandes você coloca em toda a estrutura, depois vem com as médias e depois vai encaixando os botões bem pequenininho, para que possa, eu não tenho nem botões pequenos aqui, porque o meu foco não era esse, então realmente eu não tinha como fazer, não fiz, né, para colocar aqui nisso, mas aqui está. Aí quem trabalha com bolo de verdade, quer fazer esse mesmo movimento e não quer trabalhar agora com as flores de porcelana fria. Ótimo, maravilha, porque vocês viram o quanto eu peguei nisso aqui. Nos meus bolos de verdade, eu sempre tive esse contato, justamente porque não quebra. Você não vai ter um problema lá na frente de ter, quando você coloca aqui uma pétala quebra. Eu tenho até, uma certa vez eu ouvi uma live de uma pessoa, né, que ela falava assim, olha, quando vocês forem fazer um lírio, o lírio, ele tem 6 pétalas. Sempre que vocês fizerem a contagem de lírio, em vez de vocês fazerem 6 pétalas, vocês vão fazer 100. Vamos supor que você vai fazer 100, você não faz 6 de cada, você faz 8 de cada. Por quê? Na hora que você está montando, quebra. E aí você vai, já tem 2 lá reservadas para você colocar. Gente, isso não tem cabimento. As flores em porcelana fria, elas nasceram e foram criadas para ser colocadas em bolo. Há muito tempo atrás, eu tenho mais de 15 anos de experiência de bolo, as flores eram ou em porcelana fria ou em fécula de batata, que tem muita gente que usa. A de fécula de batata é igual a elas, não come. A diferença é que quebra. Então, a única diferença da fécula de batata para a de porcelana fria é que quebra. E era sempre usado. E antes não tinha esse negócio de colocar canudo no bolo para se proteger, que assim, eu acho também
umas histórias, né? Porque você faz isso dentro de um concurso. Lá no concurso você faz um bolo fake e tem que se colocar um canudo para se colocar dentro do bolo. A gente não faz isso. A gente só forra o cabinho, só quando é um bolo cá em cima que você precisa, o bolo é de verdade aqui em cima. E aí você não quer ter tanto contato, né? Uma quantidade de flores menor, mas uma quantidade de flores dessa daqui. Quantos e quantos bolos eu já fiz que eles foram todos colocados, introduzidos no bolo. A gente só forra o arame, o contato. Mas ninguém come essas flores. Nem a de açúcar, nem a de fécula de batata, nem tampouco a de porcelana fria. Então, se eu vou fazer uma de açúcar que quebra, me dá um trabalhão danado e quebra na hora de montar, eu prefiro fazer a de porcelana fria. Se eu vou trazer uma de fécula de batata, que é grosseira e quebra com facilidade, mas ela é feita com produto comestível, mas quebra. E não vou comer porque é horrível e não tem nem como, é um pedaço de pedra. Eu vou preferir fazer em porcelana fria. Então, pensa nisso direitinho que vocês vão ver. Elisa, eu trabalho com confeitaria, já tenho anos que eu trabalho com confeitaria, com bolo de verdade, assim que nem eu, né? Eu trabalho anos com bolo de verdade. E eu estou cansada. A solução? 4 anos de história, hein, amor? Imagine só, eu tô falando dele, né? Fora os outros que eu vou apresentar para vocês, a minha coleção. E com o bolo fake de casamento, vocês não precisam ter uma coleção, uma loja lotada de bolo, vamos dizer que vocês precisem de 50 bolos para poder começar, de jeito nenhum. Se vocês começarem a trabalhar com bolo fake de casamento, vocês precisam no máximo de 4 que é o 4x4? 4 grandes e 4 pequenos, ou 5 grandes e 5 pequenos, entendeu? E vocês vão fazer o que? Mudou as flores, mudou o bolo, mudou as flores, mudou o bolo. Ó, esse bolo aqui tem um brasão. Toda vez que um cliente me pede esse bolo, eu vou deixar ele com a cara do cliente, então fica parecendo um bolo novo. Eu coloco o brasão dele, esse daqui vai pintar em dourado, como eu já falei para vocês, mas a gente tem a possibilidade de mudar a cara desse bolo. Oh, gente, então me fale. Aí vamos supor que eu resolva fazer com a pasta americana. Esse bolo aqui, ele tem o aspecto, a cara de pasta americana. Eu trabalho com bico de confeitar, então não deve nada a pasta americana. Por que eu vou fazer com pasta americana? Já que esse bolo aqui, feito com essa técnica aqui, consegue durar muitos e muito tempo. Então, mais uma vez, a gente está perdendo tempo. Então, tempo é dinheiro. Vamos a um questionamento que eu ouço muito, né? A gente vai falar muito disso ainda. Ô, Elisa, é o seguinte, o bolo com a pasta americana, ele é mais rápido para fazer. Beleza. Você forra hoje, você monta hoje, você coloca toda a estrutura dele hoje. O bolo com a porcelana fria, ele é mais trabalhoso também. Só que o bolo com a pasta americana você não consegue fazer com tanta antecedência, a não ser que você tenha uma estrutura com ar-condicionado, toda essa estrutura. E já um bolo desse aqui, você pode fazer com bastante antecedência. Nós estamos agora em janeiro. Eu tenho bolos, primeiro aluguel para agosto e tenho primeiro aluguel para outubro já tenho uma quantidade boa de bolo. Eu vou fazer o bolo de agosto, porque a noiva está determinadíssima, ela salvou essa foto há 2 anos atrás e ela disse para mim que não muda esse bolo por nada, que foi o sonho dela, foi o bolo que encantou ela e é aquele que ela quer e acabou. Bem, como ela já me deu essa garantia que ela não vai mudar, daqui ao mês que vem, ou estourando em março, eu já deixo o bolo dela pronto. Claro que eu tenho que respeitar uma regra. Ela me pagou o primeiro aluguel. Eu não vou alugar para ninguém. Eu não vou postar nas minhas redes sociais.
social, eu não vou ficar divulgando esse bolo antes de agosto. Então, esse bolo vai ficar embalado, talvez sem as flores ainda, deixo ele todo embaladinho, guardadinho, bonitinho. E quando chegar na semana do casamento dela, eu vou pegar esse bolo e vou colocar as flores. Então, existe um tempo que você pode fazer com antecedência, quando você tô hoje sem nada para fazer. Ah, nossa, eu tenho um bolo para agosto. Vou lá e faço esse bolo para agosto. Pense que facilidade. Então, assim, eu não trabalho com bolos infantil. Mas quem também trabalha com bolo infantil, eu falo para locação. Eu trabalho com bolo infantil de verdade. Porque eu não trabalho com bolo infantil? O bolo infantil eu preciso de muito espaço, de muitos temas. Eu vou conversar isso com vocês também. Mas o que eu preciso, na verdade, é ter 4 bolos pequenos, 4 bolos grandes. E com esses bolos eu vou fazer uma boa quantidade de dinheiro. Porque casamento é menos do que aniversário, mas olha, é assim. Pode acreditar. E quem entra nesse mercado de casamento, gente, é outro nível, porque é fake. Se eu disser para vocês que um bolo infantil mais trabalhado do que esse, com movimento, cheio de detalhes, com bichinho, não sei o que e tal, vale menos a locação do que um bolo de casamento. Entendeu? Então, muitas vezes a pessoa faz um bolo imenso. Eu tenho um bolo aqui de circo, que ele é cheio de detalhe, tem luz, a bailarina roda, e tem todo o movimento, tem 3 pontos de luzes, e todo o movimento que tem dentro dele. Eu não consigo alugar ele pelo valor que eu alugo um bolo de casamento. Bolo de casamento, ele é valorizado. O casamento, ele é valorizado. Então, você tem vários pontos a seu favor. Primeiro, a quantidade de espaço que você vai colocar no seu bolo. No caso, são 4 bolos. 4 bolos menores e 4 bolos maiores, para quem gosta do exagero, né? Eu amo exagero. E você tem também outro ponto, que você vai poder mudar completamente o seu bolo. Então, o seu bolo, ele vai ter caras diferentes a todo momento. Vocês imaginem que vocês começaram a ver esse bolo aqui todo branco. Já seria uma opção, né? Já seria uma opção. Mas eu resolvi conversar com o cliente para que a gente colocasse ele com tons de verde. E aí nós já estamos mudando, vou descer aqui um pouquinho mais, nós já estamos mudando a cara dele. Da próxima vez que vocês vão ver esse bolo, vai estar com outro aspecto, porque nós vamos terminar ele completamente. Então, não adianta vocês ficarem procurando fazer vários tipos de bolo, de aniversário, de mini, de Mickey, de não sei o que e tal, e ter uma quantidade exagerada de bolo, onde vocês não vão poder nem saber aonde guardar. Então, começa por aí. E vocês tendo 8 bolos, né? 4 e 4, até na casa, né? Quem trabalha em casa, quem não tem um espaço como eu, vocês conseguem ter 4 bolos pequenos e 4 bolos grandes. E toda vez que o cliente vier, você faz as modificações. Agora, tem que se saber fazer, conversar com o cliente, tem que se saber modificar esse bolo. Tem que deixar ele bem lindo e maravilhoso para seu cliente. Então, ele tem que ficar 4 anos perfeito, né? Vai fazer aniversário, vamos festejar o aniversário dele. Ele tem que ficar 4 anos perfeito, branquinho, sem rachadura, sem nada. E ele tem que estar no aspecto que o cliente olhe e deseje. Por quê? Um bolo que ele iria pagar muito mais caro se ele fosse em pasta americana, ele vai pagar mais barato por ser em porcelana fria.
Ah, Elisa, eu prefiro fazer em pasta americana. Certo, tudo bem. Mas vamos supor que esse bolo que é em pasta americana, você vai alugar uma única vez, ou no máximo duas. O bolo em pasta americana não vai durar 4 anos, gente. Não vai. A não ser que você tenha uma baita estrutura, onde fique ar-condicionado ligado, justamente para que mantenha esse bolo perfeito. Fala isso, esqueça. Entendeu? Então, olha só. Nós vamos começar a falar bastante sobre isso aqui no canal. E dá um likezinho, né? Dá um joinha. Quem não é inscrito, se inscreve, porque olha, vai ser supimpa. Imagine você conhecer essa figura aqui de 4 anos. Quero ver não gostar, né? Então vamos lá. Espero vocês no próximo vídeo. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aí na descrição do vídeo, que a gente vai bater longos papos em relação a nossos bolos fake, bolo de verdade, bolo para copa e flores, né? Que é a minha paixão. Beijo!